gente já engata eventos misturado com a questão social, misturado com o esporte, porque ele mobiliza todo o clube. Eu vejo que nas quintas-feiras, quando tem aí o campeonato, o clube fica lotado, porque vem as esposas, vem os filhos, a família, as meninas que vêm assistir, os amigos. Então, é uma questão social mesmo que envolve o esporte aqui na Assembleia e traz o associado para cá, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A gente nem tem muito como separar a parte social e esportiva. O esporte, ele é a alma da Assembleia Paraense. Além das questões sociais, são muito claras que a gente já falou dos bailes e tudo, mas o esporte ele é fundamental. Se não existisse o esporte no clube, nós não teríamos essa quantidade de sócios frequentando o clube. Né? Então, e vários esportes, né? A gente não está concentrado só aqui no futebol, por exemplo. Não, tem uma história importante no basquete também, tem uma história importante no tênis, muito né? Forte aqui. O futebol, ele é o que tem o maior número de pessoas, de praticantes, como eu falei, são mais de 2.000 contando peladas e campeonato. O tênis tem 800 praticantes. O beach tênis, como eu falei, tem 500 sócios na competição. Eu nem sei mensurar quantos praticantes, né? O basquete foi uma grande surpresa para a gente na gestão passada, quando a gente reabriu o campeonato de basquete, que era um esporte que, por exemplo, quando eu era garoto, era muito forte. Depois o vôlei ficou forte e o basquete meio que deu uma sumida dentro do clube. Quando nós abrimos a competição, nós juntamos mais de 100 sócios para fazer a primeira. Já estamos aí, eu acho que na 5ª ou 6ª edição de campeonato, com bastante sócios, inclusive agora com categorias para separar. Então, assim, aí temos peteca, skate e as escolinhas, né? Tênis de mesa, que nós inclusive inauguramos um novo espaço em cima do restaurante do tênis. Colocamos inclusive o tênis de mesa para a diretoria de tênis. Então, todos os esportes de raquete, como a gente chama, squash, tênis de mesa, tênis e beach tênis estão concentrados lá. E fizemos o espaço físico, que antes era do judô, que veio também numa reforma nossa para um espaço onde era o Cybercafé, quem lembra, embaixo ali do bar do Central, onde estão essas atividades de luta. Então, o esporte, ele faz parte dessa vida social. O clube, quando começa, por exemplo, o campeonato de futebol, em maio, começamos agora, início de maio, todo ano, a movimentação do clube, das áreas sociais, aumenta naturalmente. Né? O sócio vem para cá para praticar seu esporte, também para ir para o restaurante e tudo mais. Então, eles estão sempre muito vinculados. Né? Além disso, o esporte no clube tem também um viés importante de competição. E a gente tem trabalhado isso de forma muito pé no chão, de fazer com que os nossos pequenos sócios tenham a oportunidade, aqueles que se destacam no esporte, tenham a oportunidade de ter uma formação olímpica, que a gente chama. Isso também tem um viés da CBC, que eu falei, uma das maiores entidades de clube, que banca parte dessa formação. Então, nós temos hoje uma equipe de tênis, por exemplo, que ela viaja para jogar os CBIs. Ultrapassa o terreno da Assembleia Paraense. Elas têm um treinamento numa metodologia francesa, um dos maiores centros no Rio de Janeiro de tênis, que faz o trabalho aqui, não só de treinamento com os nossos pequenos lá, nossos garotos e garotas, mas também capacitando os nossos profissionais, né? Que também é um trabalho social. E aí que a gente vai sempre chegar em círculo. Sim. Porque os nossos profissionais hoje, a sua grande maioria, são os professores de tênis, começaram aqui como boleiros. Entendi. E cresceram dentro do clube, viraram profissionais, estão sendo capacitados com essa metodologia francesa, né? E muitos daqui ganham o mundo e vão trabalhar em outras grandes empresas, ou seja, tem essa formação social também do nosso colaborador. Nós temos muitos colaboradores que começaram aqui como menor aprendiz e hoje estão em área de gestão, de chefia. Isso também faz parte desse nosso mundo tão complexo que é a Assembleia. Mas o tênis, nós inclusive vamos receber agora, final de maio, a maior competição de formação olímpica de tênis do Brasil, que é uma parceria da Confederação de Tênis, da CBT, com a CBC. Então, nós conseguimos lá nessas reuniões dos clubes botar a Assembleia nesse calendário. Vão vir, a competição é 12, 14, 16 e 18 anos, masculino e feminino. São mais de 270 atletas de todas as regiões do Brasil, de quase todos os clubes que praticam tênis nesse país, que vão estar aqui na Assembleia para fazer essa competição.
para mim, assim, é de uma importância assim, surreal para a nossa região e também oportuniza os nossos atletas a estarem jogando em casa nessas competições, né? E ter essa troca. Né? Existem atletas da Assembleia que já competem externamente com o apoio da Assembleia? Sim, sim. Nós temos um trabalho não só de formação olímpica, mas tem algumas situações que, por exemplo, beach tennis não é olímpico, né? Mas nós temos uma associada, a Brenda Rick, que está muito bem ranqueada no mundo até, no Brasil e no mundo, e que ela nos procurou. E nós temos um apoio a ela, né? Ela usa a academia do clube para fazer a sua preparação física e tudo, e joga usando a marca da Assembleia Paraense. Nós temos também alguns atletas, que já são atletas master, mas que competem em alto nível, né? A gente não tem como ajudar todo mundo, logicamente. Sim. Então a gente busca aqueles que têm um destaque realmente. Então tem alguns atletas master, não vou nominar porque são alguns, eu posso esquecer de algum e ficar com ciúme, mas a gente tenta ajudar da melhor forma, seja com a inscrição, seja com a liberação da academia para que ele faça sua preparação física, e todos eles usam a marca da Assembleia, que para mim é fundamental. Estamos começando um projeto no basquete feminino, sub-17. Foi uma surpresa para mim ao ser informado que da seleção sub-17 que a federação escolheu, 8 meninas eram sócias da Assembleia. Então ali eu vi uma oportunidade. Dessas 8, nós federamos 6. Sim. Nós vamos fazer, inclusive, um grande chamamento das meninas que querem jogar basquete. E nós vamos ter uma seleção dessas meninas para ter um time de basquete sub-17 feminino. Bacana. E vamos fomentar junto a Remo Paysandu para fazer o campeonato paraense, para que no final do ano essas meninas possam representar a Assembleia no CBI de basquete feminino, que vai ser no sul do país. Esse ano, o presidente da Assembleia Paraense foi convidada para uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília. Inclusive, foi o único clube do norte do país convidado para participar desse momento. E eu queria que a gente entrasse nesse mérito e comentasse sobre esse tópico. Foi uma satisfação receber o convite, né, do deputado Bandeira de Mello, que é vice-presidente da comissão. O presidente é o deputado Luiz Lima, que foi um grande atleta olímpico também no Brasil. E eles queriam ouvir dos clubes como estava o tratamento da CBC, que recebe dinheiro público através da loteria, para essa formação olímpica, como os clubes estavam enxergando esse trabalho, né? E, mais uma vez, o orgulho da Assembleia ser vista, né? E nós estávamos lá mais alguns clubes, cada região teve um clube, Sudeste eu acho que 2 ou 3, e nós estávamos lá, por exemplo, com o Flamengo, com grandes clubes que foram representando suas regiões, e o deputado Bandeira de Mello deixou a gente muito à vontade para apresentar, explicar como a gente estava utilizando isso, e foi um dia fantástico de poder falar da nossa região, ser ouvido pelos deputados, que tem uma importância, lógica, fundamental para o nosso país em tudo, e nessa parte de formação olímpica mais ainda, porque nós não podemos retroagir nesse sentido, porque o Brasil, é muito claro que a formação olímpica é feita nos clubes. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, é feito nas universidades. Sim. Então a participação dos clubes é fundamental. E foi, como eu te disse, um grande orgulho ir lá, ser ouvido, né, e eles entenderem a importância para nós, por exemplo, que estamos distantes, a CBC paga as passagens aéreas. Isso já é uma coisa fundamental. E não é só a Assembleia que está se beneficiando. O Clube do Remo já teve viagens bancadas pela CBC, Paysandu, Tuna. Então, isso vai gerar uma expectativa grande do aumento de esportistas de alto nível na nossa região. E a Assembleia, nisso, como eu falei, estamos trazendo o CBI, nós vamos investir cada vez mais. Nós fizemos agora, há 2 semanas atrás, uma Assembleia Geral. Muitos me perguntaram, vai fazer uma Assembleia Geral, tem eleição? O clube não para, o clube tem que continuar. E nós fizemos a alteração estatutária para adaptar o nosso estatuto à Lei Pelé, para que a gente possa apresentar projetos à CBC, que além das passagens aéreas, ajuda de custo, nós vamos poder trazer projetos para o clube. Por exemplo, a criação de uma piscina olímpica, como o Flamengo fez, já que toquei o nome do próprio Flamengo. A gente pode fazer novos espaços, como, por exemplo, um novo ginásio, novas quadras. Além disso, esse dinheiro serve para se pagar o que a gente chama do RH, profissionais, desde o professor de educação física, o treinador, nutricionista, psicólogo, para essa formação olímpica, uniformes. Então, com a ajuda agora sim, com os projetos, nós vamos poder crescer isso.
atender o filho de sócio, oportunizar que ele tenha realmente uma formação, que é um projeto que eu digo que se ele der errado, ele já deu certo. Eu sempre falo isso, porque se a gente não conseguir existir, né, já é uma vitória. Se a gente não conseguir fazer um atleta olímpico, e que eu penso que a gente vai conseguir, porque a gente tem que pensar alto, todos esses garotos e garotas que passarem por isso, eles já vão ter um ganho absurdo, como cidadão mesmo, né? O esporte ele é fundamental na criação de um ser humano, de um cidadão. E a Assembleia tem esse papel, acho que fundamental, para os seus sócios, de oportunizar isso. E nós vamos conseguir. Mas é possível fazer isso com limitação de espaço? Porque para onde se cresce aqui, né? Esse é um grande problema que a Assembleia tem, né? Não é à toa que nós temos diversos projetos que nos apresentam de possibilidade da Assembleia ter uma nova sede. Isso lá em 2003, com o Gilberto, tinha essa possibilidade real e esbarrou numa questão ambiental na Ilha do Mosqueiro que não se conseguiu a liberação. E a gente sabe que não é fácil conseguir em algumas áreas a liberação, principalmente da questão ambiental. E a Assembleia nunca vai entrar sem fazer todos os passos de maneira correta. Mas mais fundamental do que isso, mais preocupante até do que isso, é que a gente tem que pensar numa outra sede, mas uma coisa que seja factível, que o sócio possa realmente frequentar. Então nós temos diversas propostas, na minha mesa lá da presidência nós temos, mas que nenhuma delas ainda nos encheu os olhos. Temos algumas ideias, né? Mas que com certeza isso vai ser muito bem pensado pelas próximas gestões e muito bem discutido com o próprio sócio. Não serei eu, e tenho certeza que não serão os próximos presidentes do clube que vão dizer, olha, nós vamos fazer aqui e acabou-se. Isso não existe. O sócio vai ser ouvido como foi lá na época do Gilberto, na questão da ponta do Queimado de Mosqueiro. Tem que ser ouvido até para a gente entender quais são as expectativas desse sócio. Você tem um espaço, por exemplo, só para a formação olímpica, não é o adequado. Você vai precisar que aquele espaço, no final de semana, o próprio sócio use para praticar o seu esporte. Então não pode ser uma coisa muito longe, tem que ser uma coisa que o sócio possa ir voltar no mesmo dia, tem que ser uma coisa fácil, factível, como eu gosto de dizer. E isso é muito difícil. Os espaços dentro de Belém estão muito ocupados. Existem algumas alternativas, nós temos essa virada para as ilhas, né, que é uma novidade para a gente. Quem sabe o antigo ponto do Yacht Club? O antigo ponto do Yacht Club tem muitos né? problemas judiciais. Hoje ele é administrado pela Prefeitura de Belém. Aliás, a Assembleia tem uma parceria de formação olímpica com uma associação de remo que funciona no antigo restaurante do iate, naquele restaurante da piscina, que, por sinal, digo aqui que estive lá e tive uma visão muito triste de ver o iate como está. Quem frequentou, né? Eu fui sócio, meu pai era sócio do iate, inclusive com a caixa d'água caída, a piscina toda quebrada. Quem frequentou ali é uma visão muito feia, né? É muito triste, na verdade. Especialmente num ponto daquele que é privilegiado, né? E infelizmente aconteceu isso com o iate, e que era um clube que concorria com a gente, mas a concorrência boa, que é o que eu digo hoje de Grêmio, eu digo isso de todos os clubes. Uma concorrência boa, nós estamos no mesmo segmento, né? Como nós bem falamos, a Assembleia não vende mais título, né, para fora, a gente vende só para filho de sócio. Então não existe uma concorrência. Existe sim da gente estar juntos por esse movimento, que é o movimento clubístico. E por sinal, graças ao sindicato, o presidente Salatiel, a gente tem uma união muito boa dos clubes. Todos os presidentes do Grêmio que passaram lá, a gente sempre tem uma comunicação muito boa. Às vezes as pessoas acham que a gente concorre, que não se gosta. Muito pelo contrário, tem muito carinho por vários diretores do Grêmio. A gente tira dúvidas, eles do que a gente está fazendo, nós do que eles estão fazendo, para tentar fazer compras melhores e tudo. Tudo isso a gente tenta fazer. E, infelizmente, o iate naquela situação. Mas lá nós temos esse espaço dessa parceria para o remo. Mas é um espaço pequeno para a Assembleia montar o que ela precisa ter, principalmente formação olímpica. Né? Talvez um espaço aqui para ser uma saída para você ir para uma ilha, por exemplo, que pode ser um futuro da Assembleia, que eu acredito que Belém vá se virar cada vez mais para as ilhas, talvez seja. Uma base, não né? agora, mas daqui a 10 anos, 20 anos, mas tem que começar a ser pensado imediatamente agora. Eu digo que a nossa estrada, quem aqui mora
aqui em Ananindeua sabe a dificuldade que é toda noite se sair da cidade. Então, e quem vem para a Assembleia já sofre um pouco, porque o Almirante Barroso fica condicionada. Agora, imagine vocês se a gente faz um clube numa estrada para a área de Benevite, que tem algumas áreas, já ofereceram para a gente. Né? Como esse sócio vai para lá? Né? Eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, estão indo para Salinas em horários completamente alternativos, de madrugada, porque só a saída de Belém a pessoa demora 3 horas. Mas os espaços para a formação olímpica, nós temos também algumas alternativas. Nós temos o próprio governo do estado, que tem espaços que não são tão bem aproveitados como deveriam. Tem horas vagas que a gente pode aproveitar. E essas parcerias, a partir de agora, com a alteração do nosso estatuto, nós vamos poder fazer com a prefeitura, né, que tem quadras de tênis, por exemplo, que não estão sendo utilizadas. Né? Pelo menos até pouco tempo a federação me disse que não estavam sendo utilizadas. Mas, de repente, falta ter uma Assembleia Paraense para fazer uma parceria pública e privada e passar a utilizar para os seus sócios e também para a população. Nós podemos levar a nossa administração, nós temos um know-how também de administração de espaços esportivos, que pode ser aproveitado para outros espaços do governo, da prefeitura. Então, nós temos também como crescer, sem ser internamente, mas não tenho dúvida que o futuro da Assembleia Paraense passa, sim, por uma nova sede, um espaço maior, com vários esportes que está no nosso sangue e espaços também de convívio social. Agora, presidente, você falou de diversos esportes aqui, um diferente do outro, né? Como vocês conseguem conciliar as questões de campeonatos, de competições e de inovar em vários segmentos dentro da Assembleia? Como eu destaco, por exemplo, o AP Run, que voltou também com muita força, né? Vocês têm feito bastante essa corrida de rua, essas corridas, competições aqui internas, que na verdade são externas, porque é por fora da Assembleia, né? Mas como tem funcionado isso? O calendário esportivo da Assembleia é muito extenso, né? E a gente vem sempre se desafiando a aumentar isso. Então, os 2 últimos esportes assim, de crescimento no clube foi o skate, depois que fizemos o skate park na gestão do Afonso, e que temos a competição, e tem uma garotada que adora, e o beach tennis. Então, assim, nós não paramos, a gente continua em crescimento. E mantemos aqueles que já existiam, que são campeões de audiência, diria. Né? A Perran é uma campeã disso. Logicamente, aí vem a questão da pandemia, não se pôde fazer, Sim. Mas o retorno tem sido muito satisfatório com o número de pessoas. É uma corrida que já está no calendário até de Belém, né? Tem várias corridas aí, então a prefeitura tenta que elas sejam em datas logicamente diferentes, que dá também um apoio de logística, questão de ruas e fechamento de ruas e tudo. E os campeonatos internos, como eu te falei, o campeonato de futebol só faz aumentar o número de participantes. O campeonato de basquete, como eu já falei também, muito importante para a gente faz futevôlei, a gente faz vôlei de praia, peteca, a gente faz esporte nesse clube, eu acho que como pouquíssimos fazem. E surgiu um novo espaço também para isso, né? O ginásio poliesportivo, que foi totalmente revitalizado, e aí já volta o basquete com tudo para dentro da Assembleia Paraense. Exatamente. Como eu te falei, o basquete voltou ali junto com o Afonso, as competições só vem crescendo, e realmente a gente tinha uma necessidade de melhorar o nosso telhado. Um telhado já antigo, que apresentava muitas goteiras, num esporte que de forma nenhuma você pode estar molhado, porque pode causar um acidente, e, sem dúvida, com a responsabilidade que cabe à direção, fizemos no momento certo, com o dinheiro certo, sem impacto no caixa do clube, né? Isso foi programado e nós fizemos a troca das telhas, inclusive num formato para evitar goteiras futuras, né? Que era em arco, agora eles são 2 quedas, com telhas fabricadas especificamente para o nosso ginásio, inteiriças, para também diminuir a possibilidade de ter a goteira, com telhas que diminuem a parte de calor também e som, né? Tem a própria proteção dela. E aí resolvemos também mexer no piso. E tivemos aí um atraso até na entrega por causa do piso. Porque nós tínhamos podíamos fazer um piso que hoje é um piso que você desmonta, muitos clubes estão usando, inclusive nós conversamos com alguns clubes, eles consideram o piso muito bom, mas nós tínhamos o que a gente considera o melhor piso para basquete, para vôlei, que é o piso de madeira tradicional. Porque ele tem também... ele consegue diminuir o impacto do atleta. E tem a aderência do tênis. Né? Tem a aderência, tem a questão de diminuir, porque ele trabalha um pouco, a madeira ela trabalha, então nós tivemos que reformular esse piso. E, para nossa surpresa, quando nós tiramos,
A parte de cima estava boa, mas a parte de baixo estava bem ruim. E isso fez atrasar, nós tivemos que, na verdade, trocar 100% daquela madeira, né? Não jogamos fora, também isso é importante. Aquela madeira toda foi utilizada nos pisos dos salões, porque ela não tinha um encaixe já muito bom para aquele piso que precisa ser perfeito. Mas para o nosso salão, que sempre a gente está reformulando o piso, trocando, consertando, o próprio restaurante central também, a gente utilizou toda essa madeira para outras áreas. Mas aquele é um piso 100% novo, né? Não foi fácil encontrar uma empresa que realmente tivesse o know-how para esse piso aqui em Belém. Nós tivemos uma primeira experiência muito ruim com uma empresa, mas graças a Deus conseguimos a empresa correta, né? Porque aquela história, nem sempre o menor preço é o melhor preço. E a Assembleia se preocupa muito com isso, mas é muito difícil você identificar se uma empresa vai falhar ou não. Você pede toda a documentação e, infelizmente, essa falhou muito feio com a gente. Mas a segunda veio, e o importante é que a gente entregou. Já tivemos aí o início do basquete e as escolinhas também de vôlei, do próprio basquete, que todos os dias à noite estão aí funcionando. É um grande ginásio, a parte de cobertura também contempla a peteca, que é outro piso, mas a parte de cobertura é a mesma, é uma continuação, e sem dúvida um telhado para durar aí mais 10 anos sem problemas qualquer, e fazendo a sua manutenção para durar aí mais 30 anos para a prática desses esportes. Tu acha que corre